Boa tarde novamente. Damos continuidade à sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 22 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitor Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Mira. Nós passamos agora ao julgamento do item 69, cuja a recorrente é Bela Agrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A., de relatoria do Dr. Ari Vendramin. Doutor Ari, por favor. Sim, também é um pedido também de ressarcimento de créditos. Acontece o seguinte, que proferido o despacho decisório eletrônico, reconheceu parcialmente só. Aí, depois que saiu o despacho decisório eletrônico, a empresa foi lá e retificou o DACOM. Aí ela diz que o despacho decisório teria baseado a análise do crédito em DACOM já retificado. Essa foi a defesa dela, que ela tinha cumprido os requisitos, que haveria previsão legal para retificar o DACOM, então ela pediu novo processamento e uma nova emissão do despacho decisório. Só que ela não trouxe nada, ela só trouxe o DACOM retificado. Aí a DRJ negou por falta de documentação, que não adianta retificar o DACOM e não comprovar porque retificou. E eu fui na mesma linha, que o ônus da prova é de quem pede, com a pedido de ressarcimento. Como não tem comprovação, neguei provimento ao recurso voluntário. É meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar à votação? Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 69 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 70, cuja recorrente é a mesma, Bela Agrícola, Comércio e Representação de Produtos Agrícolas, também de relatoria doutora Ari. Doutora Ari, por favor. Então, esse item é igual o outro, aquelas mesmas glosas e tudo mais. Acontece, esse aqui é um fato interessante, eu não sei se a turma vai concordar comigo ou se vão ter outra visão. Na manifestação de inconformidade, ele alegou como no outro, que a análise do crédito foi feita em DACOM retificado. E aí a DRJ foi lá e decidiu que aquele acórdão sem ementa não reconheceu o diretório. Como é acórdão sem ementa, ela não reconheceu porque não tinha documentos. Acontece que no recurso voluntário ele veio e fez aquela defesa enorme que foi objeto do primeiro julgamento que a gente fez aqui agora. Como ele apresentou no recurso defesa de todas as glosas, mas dessa vez ele não juntou mais documentos, só aqueles que a fiscalização já tinha verificado. Então, eu disse o seguinte, que o pedido de ressarcimento as provas são do interessado, e nesse caso, na falta de apresentação de provas comprobatórias do seu direito, não há como reconhecer o seu direito. Mas nesse caso aqui, como tem as glosas de frete, está errado o que está na pasta, eu dou provimento parcial para reverter as glosas do frete sobre produtos acabados. Peraí, esse é o... é que eu estou no outro. Esse aqui é o 490, né? Que a gente está vendo. Esse é o 490. 490. Desculpa, eu abri o arquivo errado. Então, o 490, desculpa. O 490 é igual, vejam só, tem todo... A única coisa que muda lá no fundo é que, nesse caso,
a DRJ não teve nenhum valor adicional. Então, nesse caso aqui, eu só reverti a glosa dos fretes sobre produtos acabados. Igual ao primeiro caso. Então, como a DRJ não reconheceu o crédito adicional, eu também não vi nenhuma nota fiscal a mais que pudesse reconhecer. Eu mantive a decisão do primeiro lá, que é reconhecer só os fretes sobre produtos acabados. É o meu voto, presidente. É parcial, né, Ari? Que aqui na conclusão está provimento integral. É, porque eu fiz igual o outro, é parcial. Parcial, né? Tem que mudar o texto. Eu vou mudar o texto para pôr na pasta, que senão a doutora Semira me achar ruim comigo. Se for só Aí fica ruim para ela fazer eu a... já anotei. É só depois você lembrar de arrumar no seu. Se for só questão do Eu vou parcial, trocar agora lá. É o item 57 também parcial, né? Eu acho que a gente votou como? Também. Tudo Parcial. 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 57 então tá tudo a correto. 68. A anotação tá correta. Depois é só mudar aí no seu. 57 até 68, 70 também é parcial. Ok. Podemos votar, doutor Salvador? Acompanha pelas conclusões. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanhe, presidente. Obrigada. Doutor José Adão? Eu também acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Passamos agora ao 71. Eu queria pedir para a senhora presidente se a gente pode julgar o 72, porque ele é igual a esses, e depois o 71 e o 73 a gente julga em conjunto. Então, vamos passar ao 73, cuja recorrente é a mesma. 72. Desculpe, eu peguei. O 72, cuja recorrente é a mesma, Bela Agrícola, Comércio e Representações de Produtos Agrícolas. Interessado em fazer nacional, de relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Ari, não achei na pasta o 72. Só estão os arquivos em PDF. Peraí. E o 73 também não está. Sério? Sério. Acho que ele não está porque você disse que é igual lá ao 70. Não, eu abri uma pastinha aqui. No 72 não está? Se o 72 só tem os processos, né? Peraí. Eu ponho. Vê se chegou aí, tá completando aqui. Foi? Apareceu? Apareceu? A mim ainda não. Apareceu. 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 Deixa eu pôr o 73 também. O 73 eu pus na pasta do 71, tá? Porque eles são iguais, eu não vou abrir outra pasta que vai demorar aí. Então, agora é o 72, né? Sim. Então, no 72 é igualzinho, só que aqui a DRJ está aí na última folha, a DRJ reconheceu nessa planilha um crédito adicional de R$ 808. Então, esse caso aqui recurso, é o mesmo. Né? Hã? Aí isso aí não tem recurso, né? Foi reconhecido. Não, R$ 800. Então é a mesma coisa, aí é provimento parcial para reverter as glosas referentes a fretes de produtos acabados. Eu acompanhei em tudo da RJ, menos nos fretes. É meu voto, presidente. Muito obrigada. Então, podemos votar?
Podemos. Então, provimento parcial, nos termos do voto do relator. Doutor Salvador? Acompanho pelas conclusões. Obrigada. É o item 72 que nós estamos votando. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é, por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator, sendo que o doutor Salvador votou pelas conclusões. Qual é agora, doutora Ari? O 71 ou o 73? O 71 e o 73, eles são iguaizinhos. Assim, a conclusão é a mesma. Então, pegamos qual? Pode ser o 71. Então, passamos ao julgamento dos itens 71 e 73, cuja recorrente é a mesma, Bela Agrícola, Comércio e Representação de Produtos Agrícolas S.A., de relatoria doutora Ari Vendramini. Doutora Ari, por favor. É o final 68, tá? Que é o 71. Esse caso aqui é um caso... Eu fiquei em dúvida, porque eu não sei... Nesse caso aqui, os dois são multa isolada das compensações que foram não homologadas ou homologadas parcialmente. Esse processo aqui tem uma tabelinha aí, ele é referente a 5 processos aí. O outro é referente a mais 5. Acontece que esses processos e o do outro, nenhum deles está comigo, não estão com a presidente, não estão nessa turma, não estão pautados nessa sessão. Estão no CARF lá para serem distribuídos. Então, eu não tenho como julgar essa multa se eu não sei se essas compensações foram homologadas ou não. Já aconteceu isso comigo algumas vezes e a decisão da turma foi julgar, porque pelo artigo 74 da Lei 9.430, no processo de PERDCOMP, se tiver manifestação de conformidade e recurso voluntário, é automático a suspensão da multa isolada. Então, a gente pode julgar a multa isolada e, quando concluída a compensação, só quando concluído o processo de compensação que esse aqui vai ter execução, que o julgamento daqui vai ter execução. Não, eu concordo com você, a gente pode julgar. Mas acontece que ele está apenso num processo desses grandões aí que eu disse para vocês. Ele está apenso? Os dois, Os dois estão apensos a processos desses grandões e a multa não é referente, porque a gente reconheceu o crédito. Peraí, mas ele é apenso de processo de compensação e o processo de compensação não está com você? Não, esses dois que a gente está julgando aqui, esses 720, eles estão apensos nesses grandões que eu acabei de julgar com vocês. Sim, tá. Acontece que é multa, não é referente ao processo que está pensado, não é referente ao processo que está pautado e não é referente ao processo que está nessa turma. Então, não sei se eu fiquei na dúvida, não sei se pode julgar. Aí eu não sei se faz um despacho ou uma resolução para mandar para a secretaria desapensar e juntar nos outros, ou para desapensar e aguardar a solução. Não sei. Aqui, como está pensado no processo errado, né? E aí, mas esse auto de infração aí de multa, ele fala lá no corpo do auto a que processo se refere? Aqui perde Fala, tá aí a tabelinha. Fala. Mas aí não é só consultar no processo para saber onde é que está esse processo? Eles estão no CARF para ser distribuídos. E tem dois deles que a empresa apresentou desistência do recurso. Ela diz, mas eu não sei se apresentou mesmo. Sim, mas acho que a gente tem que verificar aí como é que está esse processo principal para poder a gente dar uma... Será que não daria a gente retirar de pauta para fazer despacho de conexão? Aí pede para esses de compensação virem para aí. Eu acho porque que já também, que não está distribuído ele está pensado no processo errado, né? Ele não poderia estar pensado. Eles estão pensados de no qualquer processo forma, errado. está pensando, o processo continua sendo do Ari. Mesmo que desapense, o processo continua sendo do Ari, porque o outro não tem relator. Então, poderia trazer os outros processos para cá. E os outros processos também são de multa, não são? É despacho, é resolução. Mas os outros processos também não são multa isolada? São também. Os outros são de multa também, ué. A compensação nós julgamos o processo principal. A compensação nós julgamos agora no principal? Não é esse.
Nós No não outro julgamos. aqui está de multa. Você colocou aqui no relatório, está 5 processos multa isolada, 50%. Sim, mas esses processos que estão listados aí, eles não estão com a gente, não estão em pauta, não estão em nenhum lugar aqui. Sim, mas eles é decorrência de quê? É maior. O número de Não, compensações é Jadão, maior. Compensação. Jadão, essa planilha que está aqui, que tem 5 processos, são os processos de crédito dessa multa isolada. Não, não é um processo de crédito. Isso aqui é da multa, pelo menos está escrito aí. Não, aí, Perdicomp. Olha aí a tabelinha, tem os Perdicomp. Está na página 1 do voto. É a multa de Isso que eu estou vendo, compensação, mas mas não não do os voto. processos de compensação que a gente está julgando. São vários de compensação e tem alguns que não estão com a gente. E essas multas calharam de ser de processos que não estão com a gente, não são esses anteriores. Então, tem mais processos de compensação da empresa. E esses aqui foram vinculados errado. E os outros, pelo que o doutor Ari está falando, não tem ainda relator. É isso, ele está correto. Então, eu não sei porque se se a faz- compensação ele não julgou, não dá mesmo. Só que desapensar também não resolve. Não, mas eu Vai acho continuar que com a lei. a multa isolada ela tem vida própria. Ela só é suspensa quando tiver manifestação de conformidade de recurso. Não precisa julgar junto, e nem esperar julgar. A lei fala expressamente que a multa isolada fica suspensa, não vai ter execução, enquanto não julgar o recurso voluntário e manifestação de conformidade. Então, a gente tem que fixar alguma coisa, porque já fizemos várias vezes aqui no sentido de sobrestar a multa até julgamento da compensação. Já fizemos várias vezes de julgar. Eu julguei, acho que um lote da Petrobras inteiro de multa isolada sem ter o processo de compensação. Acho que tinha uns 20 processos de multa isolada. E nenhum processo de compensação estava comigo. Eu não sei nem de quem que era. Mas eu não sei o que. Mas o que me deixou em dúvida é que tem uma informação aí na manifestação de inconformidade que ele apresentou desistência de alguns para incluir não posso querer. Mas quem vai ver isso daí é a DRF na hora de liquidar o acordo. Aqui, ó. Posteriormente, o interessado apresentou petição para afirmar que teria apresentado desistência das manifestações para aderir ao programa especial o PERT, de regularização tributária, mas que a discussão sobre a inconstitucionalidade da multa permaneceria nestes autos. Ele está discutindo inconstitucionalidade da multa e desistiu da manifestação. Eu não sei qual foi a decisão das delegacias nesse processo. O que eles fizeram com esses processos? Suspenderam, eu acho que você nem precisa colocaram saber. no PET, eu não sei. Acho que você nem precisa saber. Isso aí é que vai cuidar da DRF. Será que eles não estão distribuídos por causa disso? Eu julgo. Será que eles não Olha, estão distribuídos? o primeiro processo aqui eu estou consultando, está no arquivo, o primeiro desses. Aí, tá vendo? Aí tem aqui um despacho que eu estou olhando, não é processo aqui, né? Mas aí teria que ficar olhando os 5 aí, eu não sei se vale a pena fazer eu olhei isso. 2. Sem nem ter acesso, né? Eu olhei aqui só por curiosidade aqui para ver onde é que está a consulta, né? Aí está arquivado. Se eles estiverem todos arquivados, acho que, enfim, precisa dessa verificação mesmo, porque daí, qual que é o que subsiste aqui? Desistiu da compensação, então, obviamente, a multa é devida. Ou ele parcelou, ou enfim, entendeu? Se ele tivesse... Ou ele incluiu o débito da multa... Se a desistência foi para parcelar, e até a multa, talvez, ele tenha parcelado. Eu teria que ver também o que foi que ele parcelou. Bom, ou pede cópia dos processos para o Ari analisar, uma resolução para pedir cópia dos processos. Acho que é bom. Para anexar as cópias. O que aconteceu. Porque quando anexar as cópias, acho que até aqui dentro do CARF já é possível fazer, entende? Talvez não precise descer para a origem. E quando a gente faz o orçamento para guardar de outro, geralmente é o próprio CARF que junta as decisões, né? Eu realmente não sabia o que fazer. Aí eu coloquei em cima despacho, resolução. O que a gente faz com isso? Não sei. Se tivesse na lista que estão com a Lisiane, né? Às vezes vão com carga para presidente, mas nem isso estão. Estão arquivados já, ué. O primeiro aqui está arquivado. O segundo também. Está tudo arquivado. Tem requerimento de desistência nele aí, ó. Aqui, o segundo está arquivado também. Vamos ver aqui, tem o terceiro aqui na consulta. Requerimento de desistência de impugnação. Eu acho que a gente tem que julgar a DRF que faz esse cruzamento aí. Julgar e faz, depois eles cruzam lá na origem.
E o julgamento aqui, como ele está questionando apenas a constitucionalidade da lei, acho que era até por não conhecer do recurso voluntário, ou negar provimento, né? Porque o entendimento da turma aqui é que o parágrafo 17 do artigo 74 está em vigor, né? Não foi revogado. Então, para compensação, ele seria aplicado. Então, em relação ao mérito, a turma não tem divergência nenhuma, né? Todos concordam que aqui a multa permaneceria e essa questão da ADI lá no STF, para julgar se a multa é constitucional ou não, é uma coisa que o STF vai resolver, né? Bom, então, se a turma estiver de acordo, por mim, não tem problema. O julgamento é fácil, né? Porque a gente nega provimento ao recurso. Tá tudo arquivado, já postei sim. Tudo no arquivo. Então, eu estou vendo aqui o relatório, no próprio relatório está dizendo que, relatório da DRJ, está dizendo que em 2018 ela apresentou petição informando da desistência das manifestações de conformidade em relação a esses processos, porque ela parcelou, né? Agora, ela parcelou também essa multa? Não diz. Provavelmente não. Provavelmente não, porque ele está discutindo aqui ainda. Porque a DRJ já julgou com a informação da desistência dos outros. Exatamente. Então, olha, vamos simplificar o assunto. Vamos simplificar o assunto. A gente achei que tivesse sido alguma coisa nova, mas não é. No relatório da DRJ já está constando que houve desistência em relação às compensações. Então, não tem que ver nada mesmo em relação às compensações, mas por essa razão. Porque já se sabe que houve desistência e está relatado isso até no próprio relatório da DRJ. Então, se ele discute só a constitucionalidade, a gente, seguindo o que a doutora Semiramis fez lá de manhã, eu conheço do recurso, nego o provimento. Pronto. Tá, mas a DRJ julgou por outro fundamento também, além do princípio constitucionais, que ele falou que a vedação da competência... Ela disse que cabe a multa. Ela disse que cabe a multa, então não sei se tem só também a alegação de inconstitucionalidade. Mas a questão é... No recurso voluntário ele fala a mesma coisa. Pronto, então, assim, acho que a premissa é a seguinte: como desde a origem lá na DRJ já se sabia que os processos de compensação não estão mais tramitando por parcelamento, ficaria a dúvida se a multa também foi parcelada, mas como a DRJ julgou apesar da informação, significa que a multa não deve estar realmente parcelada. Aí, então, aqui, eu acho que é simples, na verdade, porque a gente depende, sim, do processo de compensação e lá está consolidada a situação de que a compensação foi indevida, né? Porque no momento que ele renunciou a parcelar, a compensação foi indevida mesmo. Sim. Então, aí, a aplicabilidade da multa, ela está correta. Eu nem lembro direito do PET, mas eu, salvo engano, multa isolada não podia ser incluída, porque a multa é só a multa, né? Mas eu estou partindo da premissa da DRJ, que já sabia. Sim. E jogou da mesma forma. Só estou conversando. Eles devem ter checado isso. Não estou contraditando você, só estou conversando. Não, mesmo que tivesse, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que aqui, provavelmente, como eles sempre fazem, eles olharam o parcelamento. Eu também acho. Eu acho que a DRJ já fez esse tipo de conferência. Pelo próprio relatório dela, né? Então, acho que o encaminhamento aqui, Ari, seria para negar provimento ao recurso voluntário, né? Para manter a multa para 17. Sim. No processo, se vocês verem aí, ele junta um acordo da Justiça Federal, ele não é o interessado, mas que ele defende a inconstitucionalidade da multa mesmo. É só isso. Escreve, acho que umas 10 páginas aqui para defender a inconstitucionalidade da multa. Além disso, demonstrou que a multa é inconstitucional e que é, inclusive, ação direta de inconstitucionalidade. É só inconstitucionalidade mesmo. Então, tá certo, eu concordo. Então, a gente julga e eu nego o provimento ao recurso nos dois. É o meu voto. Aí depois eu redijo essa. Você deve ter um monte já disso aí. Sim. Ok, então o voto é negar provimento, doutora Ari?
Sim. Isso, o 7.1 e o 7.3. 7.1 e o 7.3. São iguais. Tá, então vamos votar os dois em conjunto. Vamos votar em conjunto os itens 7.1 e 7.3 com a proposta do relator de negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador? Só por uma questão de manter a coerência, né? Como ele só argumenta a inconstitucionalidade, eu não conheço do recurso. Ok. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Eu acompanho o relator. Doutor José Adão? Eu acompanho o relator. Doutora Sabrina? Acompanho a divergência do doutor Salvador e não conheço do recurso. Doutora Jusileia? Não conheço do recurso também. Eu acompanho o relator, então a decisão é por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou fazer as modificações e até amanhã eu coloco na pasta. Precisa colocar vencidos, Salvador, tal, porque Eu acho que é melhor. Os conselheiros Salvador, Sabrina e Jusileia que votaram por não conhecer. Melhor, tá, Ari? Tá bom, eu vou mudar os textos e até amanhã eu coloco na pasta, tá certo? Para ficar certinho. Agora 7.4, a gente passa para o 7.5 da SEMI, é isso? Isso. Então vamos passar para o julgamento do item 75, cuja recorrente é Sumatex Produtos Químicos Limitada, de relatoria doutora Semiramis. Por favor, doutora. Obrigada. Eu posso tentar passar direto ao voto? Eu não estou me lembrando. Eu não estou lembrando, mas eu acho que no voto fica claro. Por favor. Posso tentar passar o voto? Pode. É fato em controvérsia, a contribuinte não se insurgiu contra o não reconhecimento do direito creditório e tampouco contra a não homologação da compensação. Lembrei, ela faz discussão de débito. Então, ela teve a compensação não homologada, né? Na origem. E a primeira turma da DRJ entendeu que deveria ter sido retificada a DECOMP, cujos débitos foram devidamente informados do STF, ou seja, a DRJ deu uma decisão no sentido de deixar com que ela alterasse a DECOMP, né, coisa que a gente aqui não faz. A DRJ fez, só que mesmo assim ela ainda se insurgiu contra uma parte desse valor, então o recurso aqui para a gente é em relação à retificação. Bom, assim, nada diz quanto ao não reconhecimento do direito creditório pelo despacho decisório, logo não há litígio a ser apreciado no âmbito de restituição e compensação. A DRJ acatou a alegação de erro no preenchimento de per decomp, tá? Não é desse TF, outras coisas que a gente está acostumado. Então, foi em relação ao preenchimento do próprio per decomp, para excluir os débitos de COFINS e RPJ e reduzir o valor da contribuição social sobre o lucro, porque esses valores já estavam corretamente declarados em DCTF. No tocante ao débito remanescente de contribuição, então, veja que a DRJ autorizou a retificação do per decomp para excluir os débitos de COFINS e RPJ, só que ela não autorizou reduzir o valor, ela não autorizou reduzir o total do débito de contribuição social sobre o lucro indicado. Então, aí veio o recurso para nós em relação ao débito remanescente da contribuição social sobre o lucro. E aí o pedido dela foi para solicitar a reabertura do parcelamento para que ela pudesse incluir esse valor. Então, o objeto que a gente analisa, como a gente tratou aqui muitas vezes desde o início da pandemia, é o crédito em si, não o débito, né? Além da gente não autorizar a retificação de per decomp, a gente também não analisa débitos, muito menos concessão de reabertura de parcelamento. Então, eu não conheci o recurso voluntário. Ok. Podemos votar? Ok. Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Também acompanho.
Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 75 é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. O próximo item é do doutor Marco Antônio. Ele é o último de hoje. Podemos passar para ele? 76, doutor Marco Antônio? Certamente, já tá na pasta e eu já estou com ele aberto aqui para iniciar. Que não seja processo de crédito. Obrigada. Então, multa regulamentar. Passamos ao julgamento do item 76, cujo embargante American Airlines. De relatoria, doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, por favor. Esse processo é um processo relacionado a embargos, né, do contribuinte contra um acordo, né, proferido por essa turma de relatoria do doutor Wenderley. Esse processo já deu uma boa caminhada pelo CARF, já foi até a Câmara e já voltou, né? Eu estou aí colocando do que se trata. Envolve embargo de declaração oposto pela contribuinte sob fundamento de obscuridade e omissão em face do acórdão aqui dessa turma 3301-007-749, foi em fevereiro de 2020, de relatoria do doutor Wenderley, né? Aqui tem do que se trata, multa regulamentar pela prestação intempestiva de informações sobre dados, né, relacionados à carga de veículos. Apreciado o recurso inaugural, depois de, logicamente, a internação da recorrente, né, a DRJ Florianópolis, acho que é a FNS Florianópolis, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência lançada, né, e aí tem a emenda, considerou improcedente. A contribuinte, então, entrou com recurso voluntário, apresentou seus argumentos. Aí, em julgamento preliminar, neste conselho, a primeira turma especial da terceira sessão de julgamento cancelou o anunciamento, né? Aí tem um acordo, 3801-004 e 102, lá em 2015, já foi cancelado, né? Considerou a aplicação da denúncia espontânea e deu provimento integral ao recurso voluntário, né? Aí tá aí a transcrição dessa emenda. A Fazenda Nacional, então, ela entrou com recurso especial. Aí, quando foi lá para a Câmara Superior, né, eles deram provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, decidiu, então, por ser inaplicável ao presente processo o Instituto da Denúncia Espontânea, bem como determinou o retorno dos autos à Câmara Baixa para novo julgamento, de forma a enfrentar as demais questões trazidas no recurso voluntário, né? Já que o julgamento anterior tinha se detido a questão ali da denúncia espontânea. Retornou, então, para cá, para a gente. Foi distribuída ao doutor Wenderley, e está aí a emenda do julgado, recurso voluntário negado. Aí, diante dessa decisão, a contribuinte interpôs embargo de declaração. Ela sustenta obscuridade e omissão na decisão em questão aos seguintes termos. Aí eu estou falando aqui, agora, ler os pontos que interessam para a gente. Obscuridade por informar no relatório que a DRJ dera provimento parcial para afastar a exigência nos casos em que a informação fora prestada em até 7 dias. Né? E o segundo ponto, omissão em consequência da obscuridade sob a apreciação do capítulo do recurso voluntário intitulado então o termo aí acho que é em inglês isso aqui, retroaction measures, que versou sobre a aplicação da INRFB de 90. Velhos, né, aquele comediante? Muito chique. É latim. Que ampliou o prazo de 2 para 7 dias para a prestação de informação pertinente ao embarque da mercadoria exterior. Então, teve aí um exame de admissibilidade, né, e a presidente deste colegiado concluiu pela admissão do embargo, encaminhou os autos para sorteio antes dessa turma, já que o doutor Wenderley não mais a compõe. Aí foi isso em outubro de 2020 e chegou para mim. Então, para a gente saber se eu posso passar aí para o voto. Por favor. Admissibilidade, embargos são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos termos do despacho de admissibilidade, o mérito, né? São os 2 pontos já destacados em relação à obscuridade. Estou colocando aqui, o acordo embargado, ele apresenta o seguinte trecho em seu relatório, né? Motivador dos embargos da contribuinte. O que o doutor Wenderley colocou aqui? A Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento deu parcial provimento à impugnação para afastar a exigência nos casos em que a informação foi prestada pela recorrente até 7 dias aos que deve ser do embarque, né?
a decisão foi assim emendada. Na verdade, não, isso aqui não se relaciona ao julgado da DRJ, então esse aqui foi a informação equivocada, né? Vocês podem ver aí a emenda que está colocando impugnação improcedente, não teve nada de parcial procedente. Então, eu estou continuando aqui com os meus comentários. Né? Verifica-se que o relatório expõe ter havido decisão de primeiro grau parcialmente favorável à contribuinte. No entanto, o mesmo trecho acima comprova que a decisão de piso julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada e não parcialmente procedente, conforme a emenda da DJ já reproduzida. Assim, com razão embargada, quanto ao desacerto alegado, deve ser aqui embargante. Vou ajeitar aqui, tá? Quanto ao desacerto alegado, pois erroneamente o relatório do acórdão embargado faz menção a uma decisão parcial do órgão julgador de primeira instância não relacionada ao presente caso, uma vez que o julgado daquele órgão foi pela improcedência total da impugnação. No entanto, esclarece-se que o erro cometido no relatório do acórdão embargado é nítido e pode ser facilmente constatado de imediato com a leitura da emenda da DRJ reproduzida após o parágrafo em questão, o que permite concluir que, embora apresentada uma informação diversa da relacionada ao caso e análise, procedência parcial da impugnação, a informação seguinte do relatório do acórdão embargado, transcrição da emenda da decisão de primeiro grau, não permite que se crie uma interpretação equivocada da contenda. Dessa forma, embora existente o erro de fato no relatório informar que a DRJ dera provimento parcial à impugnação, não traz prejuízo à correta interpretação dos autos, porque o erro é nítido, observável de imediato, e notadamente porque a recorrente tem conhecimento da correta decisão prolatada pela DRJ, pela procedência total da impugnação. Com essas considerações, e para que haja perfeita apresentação do relatório do acórdão embargado, acolho os embargos para corrigir o trecho em comento nos seguintes termos. Eu estou ajustando, né? Está tirado do relatório do acórdão embargado o trecho errado e colocado aí o correto, julgou improcedente a impugnação. Portanto, sem efeitos infringentes neste ponto. Em relação à omissão, né, que é o outro ponto suscitado pela contribuinte, né, diz respeito à apreciação do tópico do recurso voluntário titulado, o título 5. No recurso voluntário, o referido tópico compreende pedido de aplicação do novo prazo de 7 dias trazido pela Instrução Normativa 1096 de 2010 para o registro no Siscomex de dados pertinentes ao embarque da mercadoria contados da data da realização do embarque. Eu estou transcrevendo aí, né, o pleito da recorrente nessa parte, realmente existe, está lá, não foi apreciado, né? Então, estou colocando aqui que procede a omissão citada, o acórdão recorrido não tratou da questão, então eu faço a seguir, por necessário. Né? Estou colocando que a Instrução Normativa AFB 1096 de 2010 elasteceu o prazo para registro de dados de embarque de 2 para 7, conforme o dispositivo abaixo, né? Aí, transcrito. Com essa é o artigo 1º, né? Que altera aí a redação, passa do artigo 37 da INSRF número 28 de 94. Com essa redação, percebe-se que a instrução normativa em causa deixou de tratar como infração o não registro de dados de embarque de até 2 dias, em vista do novo prazo de 7. Nessa situação, há de se aplicar ao caso o artigo 106.2A do CPN, né, eu estou transcrevendo. Então, portanto, faz jus à contribuinte a aplicabilidade da retroatividade benigna, uma vez que deve ser aplicado a norma tributária penal como penalidade mais benéfica que é prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. Eu estou citando 2 julgados aqui né, do CAF, um da nossa turma, que é o número 3301-003-987, de 2017, de relatoria da doutora Lisiane, né? E o outro aqui é o 3302, de outra turma, 008-153, 2020, do Walker, né? E na época lá em que nos reunimos fisicamente, era da turma em frente, na outra sala, corredor. No caso concreto, compulsão dos autos, notadamente, a planilha do auto de infração, a folha 11, constata que existem registro de dados de embarque em prazo superior a 7 dias. A fiscalização da nota de infração, ela apresenta uma planilha, está lá nessa folha 11 aí tem lá prazo de 2 a 7 e de 7 em diante. Então, por essas razões, estou dizendo que a exoneração da multa deve recair apenas sobre aqueles registros efetuados até esse prazo. Portanto, acolhe os embargos nesta parte com efeitos infringentes para aplicar a retroatividade benigna, nos termos do artigo 37 da IN 1096 de 2010, e cancelar as multas relativas à prestação de informação de dados de embarque no prazo de até 7 dias, contados da realização do embarque. A minha conclusão, então,
Voto por acolher os embargos de declaração para acionar os erros e vias apontados com efeitos de infringência em relação à omissão suscitada para aplicar a retroatividade benigna no termo do artigo 37 da INRFP 1906/2010 e, com isso, cancelar as multas relativas à prestação de informação de dados de embarque no prazo de até 7 dias contados da realização do embarque. Eu voto, senhora presidente. Ô, Marcão. Oi. Posso falar, presidente? A Lisane está aí ou ela está travada? Está travada. Travou. Eu achei que ela estava concentrada além do voto. Eu também achei, mas travou mesmo. Será que ela acompanhou? Agora eu fiquei aqui. Ixi. Estão me escutando? Ah, ele voltou. Sim. Eu acompanhei tudo. O microfone aqui não funcionou, alguma coisa, mas eu escutava Sua imagem vocês. congelou. Eu escutava tudo. Mas... Então, a resposta é que eu acompanhei tudo. Posso fazer uma pergunta para o Marco? Hã? Uma pergunta para o Marco? Sim. Isso aqui é só um caso de mudança de prazo, Marco? É só mudança de prazo de entrega de declaração? Isso, só mudança de prazo, desse 2 para 7 dias aí. Porque, na verdade, é bem direcionado, né? Quando a gente aprecia embargos aqui, tem os pontos disso. Não, é porque a gente já discutiu aqui várias vezes na turma de que alteração de prazo não é a causa de aplicação da retroatividade benigna. Desse 2 para 7? De 7 para 2. 2 para 7, Até que a gente discutiu uma vez, como discutir um tempão, e acho que a gente mas tem até uma decisão aqui da doutora Lisiane. A gente mudou, Marco Antônio, porque a gente entendeu que era o descumprimento da norma vigente, do prazo, e que essa alteração de dias não mudava, porque no momento houve um descumprimento. No momento em que ele cometeu a infração, o prazo era 2 dias. Então, se no futuro o prazo altera, isso não pode beneficiá-lo, né? É uma questão de controle, né? Com a tecnologia, a tendência ao prazo, né? Ter modificações mesmo, mas isso não traz condições de uma interpretação benigna. Foi isso que sinceramente, eu não lembro de ter julgado isso aqui dessa forma de alteração. A gente julga tanto essa coisa, né, gente? A gente ficou um tempão falando disso. A gente ficou um tempão falando disso. Ah, é? Eu e o Marcelo, a gente ficava na dúvida, a gente estava querendo aplicar retroatividade, mas depois a gente caiu uma ficha. E eu já estava na turma nessa época? Você estava. Até, acho que foi, não sei se foi eu, se foi o Idelém que falou se mudasse o prazo da entrega da declaração de imposto de renda. Em 2020, você entregou, depois de 2020 que teve a pandemia, né? Em 2019, você entregou dia 1º de maio. Já tá infrator, porque era 30 de abril. Não, a pandemia mudou para junho, e você não é mais infrator? É quase isso. A questão aí do imposto de renda, assim, eu acho que não é aplicável, porque não é quantidade de prazo para o imposto de renda. Então, é assim... É a data do prazo. Pois é, a declaração de imposto de renda, ela tem prazo específico por ano. Então, em um ano pode ser até 30/4, no outro pode ser 30/5, 30/6. Okay. Entendeu? Não é assim por quantidade. Né? Mas se você aí a analogia não seria muito legal aí. Se você passar numa rua hoje, se você passar numa rua hoje... Isso é legal, viu, Marco Antônio? Você passar numa rua... É porque, olha só, agora tem a pandemia. Eu acho que ainda está em vigor o prazo. Não sei nem se ainda tá valendo esse prazo aí, né? Mas é para quê? Para exercício 2021. Se você está na rua de carro, a velocidade da via é 60 por hora. Você passou 80. Tomou a multa, não tomou? Aí amanhã, o prefeito vai lá e muda a velocidade da via para 90 por hora. Se você fosse amanhã passar pela via naquela velocidade, você não teria tomado a multa. Mas como você passou ontem, você toma a multa. E aqui, especialmente, são questões de controle. E agora, Marcão? Se vira aí. Eu queria só ter um acorde desse, porque, olha, eu realmente não lembro. Alguém pode me apontar aí só para recordar? Realmente, esse negócio de prestação intempestiva a gente analisou já de tudo que é jeito, né?
Mas eu queria dar uma olhada aí num acordo desse para poder tentar lembrar dessa questão. Porque a gente deixa em vista de mesa? Eu acho bom. Eu quero dar uma olhada melhor nisso aí. Amanhã a gente conversa, então. Então tá bom. Então fica em vista de mesa. Eu vou pesquisar hoje à noite. Mas eu acho que a gente mudou mesmo, né, Lisiane? Mudou. Tá mudado mesmo? Até porque eu disse... Eu fiz a pesquisa, encontrei o voto aí da doutora Lisiane. Eu disse, pô, a doutora Lisiane, para mim, aqui no CAP é referência de quem sabe tudo de aduaneira, né? Aí tá lá, então peguei já o entendimento ultrapassado. Veio aqui de 2017, né? Já tá um pouquinho velho já. Eu peguei aí 2017. Devia ter feito Acho uma que isso aí foi em 2019 que a gente... Tranquilo, então. Não é nada, mas 2017 são 4 anos já, né? Quando é que foi isso aqui? Tempo voa, né? Caramba, é mesmo. Foi em agosto de 2017. Quase 4 anos. 4 anos. Mas tranquilo, então. Vamos deixar o item 107,5 em vista de mesa. Uhum. E aí encerramos por hoje, que nós terminamos, né? Ok. Apesar de tudo, conseguimos, né? Apesar das dificuldades tecnológicas, dos patronos, né? Número grande de patronos. Aquele do Heleno foi difícil. Opa, tá gravando ainda. Os da Petrobras realmente foram difíceis. Da Semira. Bom, encerramos sim. Pode parar a gravação, por favor, Ana. E Ana, muito obrigada aí por ficar